Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, um programa que tem como objetivo proporcionar a você uma boa leitura. Hoje, o nosso convidado nos traz um livro que nos reporta a época do Brasil escravagista e um período pós-Lei Áurea. Ele também nos apresenta, né, uma visão ampla e reflexiva desse longo período doloroso da libertação dos escravos. Nós trazemos hoje o médium Marco Antônio Mayuri Miranda, que destaca para nós o livro A Medicação do Amor. É um livro psicografado pelo espírito José Carlos do Patrocínio. Bom, Marco, seja muito bem-vindo. Realmente é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Isilda. A alegria é toda minha e a todos os telespectadores do programa Repensar. Desejamos muita paz a todos. Muito bom. Bom, a gente traz um livro interessante. Eu entendo que é um tema que com certeza vai nos trazer informações, acho que importantes acerca de um período nosso, né, da humanidade. A gente poderia dizer da humanidade, porque nós fazemos parte da humanidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E ao mesmo tempo, acho que vai trazer ensinamentos importantes para o nosso dia a dia hoje, né? Mas antes da gente falar do livro, a gente gostaria de falar um pouquinho de você, Marco. Sim. Como você está aqui pela primeira vez, né? Pois o primeiro programa que nós estamos fazendo juntos. Certo. Então, falar um pouquinho de você, dessa sua mediunidade, se você vem de família espírita, como é que é isso? Isilda, a mediunidade começou conosco de 5 para 6 anos de idade, já a mediunidade infantil. E meus pais, muito propriamente, levaram-me para um tratamento a uma casa espírita, para frear justamente a mediunidade infantil, né? Ela retornou com 18 anos, eu estou com 48 anos agora, portanto há 30 anos estamos aí na tarefa espírita, né? Maravilha. Isso atrapalha a sua vida, Marco? Não, de jeito nenhum. Inclusive, os amigos espirituais sempre comentam que mediunidade não pode fazer mal. Se está fazendo mal é porque tem alguma coisa errada, não é verdade? Que, por exemplo, não pode atrapalhar seu trabalho, não pode atrapalhar seus estudos, né? Mas nós dedicamos uma parte do nosso dia, assim, à tarefa mediúnica, com muita alegria. Você participa, então, de um centro espírita? Participo. Nós dirigimos uma casa espírita no Jabaquara. É o Núcleo Espírita... Meditação e Caridade. Muito bom. E assim, você fala que a sua mediunidade, assim, eu não sei se é a palavra correta, concretizou-se quando você entrou em contato com o espírito Natanael, é isso? Isso. Natanael é o orientador espiritual de nossas tarefas. Em 1988, no mês de abril, ele realmente entrou em contato, já devia estar em contato próximo já há algum tempo, mas nós conseguimos sintonizar com ele em 88, né? De lá para cá, nossa mediunidade foi mais norteada no atendimento público, né? Na psicografia e alguns outros tipos de mediunidade. Apesar de sermos um instrumento ainda muito falho, muito fraco, né? Mas nós estamos tentando, assim, exercer a tarefa com amor, com carinho. Né? Eu acho interessante, a gente sempre pergunta essa coisa de se atrapalha a vida, como que é, porque ainda hoje a gente percebe pessoas que fogem um pouquinho dessa tarefa ou não querem trabalhar a mediunidade, educar a mediunidade por medo de se incomodar, né? De atrapalhar a vida como um todo, mas não, né? Não, porque basta a disciplina, não é? Mediunidade, o bom uso da mediunidade exige uma certa disciplina, aliás, uma boa disciplina, não é? Estudos, principalmente, estudos da doutrina, não é? Dessa forma, tendo Jesus e Kardec como as duas diretrizes fundamentais, o médium não tem o que temer, não é verdade? É ótimo. É como praticar um esporte, né? É verdade. Você tem que ter disciplina também. Tem disciplina e treinamento, disciplina, constância, não é? Muito bom. Precisa ter. Bom, não é o primeiro livro que você psicografa, né, É verdade, Marco? é verdade. Você já psicografou Renascer das Emoções, Reviver no Amor, Passos para a Felicidade, é isso? Exatamente. Então, interessante. Então, você já tem uma experiência em psicografia, Já. né? A psicografia mesmo nós fazemos há 28 anos já, sabe? E temos bastante consciência da responsabilidade que representa, não é? O lançamento de uma obra, somos bastante criteriosos em relação a isso. E eu me lembro com muita alegria quando o Sr. José do Patrocínio se aproximou, né?
demonstrando assim uma simplicidade impactante mesmo, sabe? Que nos comoveu bastante, e o livro foi recebido com muito equilíbrio, com muita alegria mesmo, né? É interessante, a gente estava comentando antes de começar o programa, acerca das dificuldades pelas quais esse espírito passou. Sim. E como vale a pena você suportar, né? Ter paciência, ter resignação para vivenciar as experiências que nos trazem aprendizado. É verdade, é verdade. O José Carlos Patrocínio, ele era um escravo liberto, né? Mas ele acompanhou de perto o drama das senzalas, né? Daquelas fazendas que adotavam os escravos, e sempre lutou pelos ideais de libertação, né? Ao desencarnar, lá ele viu um novo tipo de liberdade e um novo tipo de justiça também, não é? Onde ele observou que aqueles que foram martirizados no mundo espiritual, muitos deles auxiliavam aqueles escravagistas, capitães do mato, que estavam nas regiões do umbral, né? E os socorriam e acompanharam inclusive as reencarnações dolorosas que eles tiveram depois. É interessante, né? E ao mesmo tempo, você já até falou dele na vida espiritual. E eu ainda falo um pouquinho dele na vida encarnada, como José do Patrocínio, Sim. Porque com tanta dificuldade, ele ainda conseguiu fazer uma porção de coisas. Ele conseguiu estudar, que é uma coisa importante, né? Ele se tornou farmacêutico, não é isso? Farmacêutico, ele era... E a gente ainda hoje vê as pessoas, eu não sei se acomodando, mas se colocando numa situação de dificuldade, de impedimento, e quando não existe, quando a gente quer, a gente consegue, não é mesmo? Não existe. Quando nós nos colocamos numa posição, como diz o Evangelho, não é? Uma posição de fraternidade diante da vida, nós começamos a perceber que a grande família universal está caminhando dentro de uma mesma diretriz, não é? E que uns com pontos de vista diversos também, não é? Basta que nós nos espiritualizemos, olhemos a vida com uma maneira mais sadia, mais ampla, que nós vamos perceber que a dor do próximo pode nos fortalecer quando nós nos colocamos a auxílio, né? Muito bom. Verdade. Bom, nós vamos a um breve intervalo, mas a gente volta já já, a gente pede para você ficar conosco, a gente volta falando efetivamente desse livro, A Medicação do Amor. Até já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com o médium Marco Antônio Maiuri Miranda. Nós estamos falando sobre o livro A Medicação do Amor, um livro ditado pelo espírito José Carlos do Patrocínio. Mas antes de nós continuarmos aqui falando sobre esse livro, que com certeza vai nos trazer ensinamentos importantes, a gente queria convidar você a participar do Clube Amigos da Boa Nova, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a essa doutrina que esclarece, que orienta, que consola, a acesso a livros importantes, a uma boa leitura, como nós falamos no começo do programa, proporcionando a você uma boa leitura. A gente convida você a se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, e se transforme num divulgador da doutrina dos Espíritos. Colabore para que a humanidade seja mais bem informada e seja consolada acerca de todas as dificuldades pelas quais nós passamos. 0800 12 18 38. Bom, Marco, vamos falar desse tema, que nós estamos no mês de maio, a gente comemorou aí, dia 13 de maio, né, a data da libertação dos escravos. É verdade. Né? Eu acho que é uma data importante, é interessante que até algumas faculdades usam essa data naquelas brincadeiras deles de trote, o veterano com o calouro. Sim, então o calouro fica liberto no dia 13 de maio, né? É verdade. Então, por que esse tema, né, agora? Será que nós estamos num tempo justo, num tempo apropriado para receber esse ensinamento, essas informações? Sem dúvida, Isilda, o amor é a maior terapia da Terra, dada pelo maior terapeuta que existe, que é Jesus. Exato, sabe? Nós vivemos uma época de transição, uma época muito turbulenta, não é?
e o amor realmente será o remédio para a humanidade. No caso do tema do livro, foi proposto pelo próprio autor, e ele dizendo como o amor transformou, inclusive, os seus próprios conceitos, né? Lutar pela liberdade é um sinal de amor, mas ele faltava ainda introduzir em seu coração um amor diferente, um amor mais amplo, inclusive pelos algozes que proporcionaram aquela dor tão grande. Que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Porque mesmo aqui, né, às vezes, uma coisa tão sem muita importância, magoa tanto, judia tanto, porque a gente não consegue compreender, não consegue, não diria nem perdoar, porque a gente não deveria se magoar. Então não deveria haver a necessidade do perdão. Quem ama não precisa perdoar, não é? Verdade. Ele já não se ofende, não é? Ele já está em outro patamar, né? Então, esse livro, como você diz nas informações acerca dele, né? Porque nós ainda não o temos, né? Ele ainda está sendo impresso. Está sendo impresso. É verdade. Você disse que a gente pode chamar de uma autobiografia, então, de José do Patrocínio? É uma autobiografia romanceada, né? Que conta casos assim da vida espiritual. Quando ele está, primeiro o livro começa com ele conta aspectos da sua vida aqui na Terra mesmo, né? Aspectos da sua história, da sua família, da sua cidade, o que ele via quando criança, né? Com relação aos escravos. Depois ele conta já desencarnado, curioso que ele desencarnou quando ele estava fazendo um discurso homenageando Santos Dumont. Certo. Porque ele era um grande admirador de Santos Dumont, né? E ele desencarnou, assim, numa idade jovem, né? A gente pode dizer, né? Eu acho que mais ou menos anos, isso, né? mais ou menos isso. Aí ele conta como foi a passagem, como ele encarou a vida espiritual, e quando eles começaram a introduzir aqueles conceitos mais amplos, espiritualmente falando, né, na sua vida. Eu acho que, assim, nós ainda não tivemos a oportunidade de ler, mas eu entendo pelo que você está dizendo, que quando ele fala dessa vida dele encarnado, né, vendo a dificuldade dos escravos, a gente pode trazer para o nosso dia a dia hoje, para as nossas escravidões que nós temos hoje, que nós mesmos muitas vezes nos imputamos, não é verdade? É verdade. Por exemplo, a falta de perdão é uma escravidão. Nós nos auto-escravizamos. Se nós queremos a felicidade, a liberdade, perdoa e siga. É a melhor alternativa, né? E a gente hoje está muito mais preocupado em ter do que em ser. Isso é uma escravidão. A gente se escraviza às coisas materiais. Não tem dúvida. Né? A gente deveria desfrutar do benefício que as coisas materiais nos causam. É verdade. Mas a gente se escraviza. Se escraviza com a matéria, principalmente, o imediato, né? Isso, em ter a competição. Exato. Você compete com o próximo o tempo inteiro. Né? Como diz lá na Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, o Espiritismo, de forma nenhuma, é contra o progresso. Né? Não fala contra a matéria propriamente, porque nós vivemos num mundo material, necessitamos da matéria nessa curta vida que nós temos aqui na Terra, né? Mas fala contra o pensamento materialista, que, como você disse muito bem, escraviza, não é? Verdade, Escraviza. Que é uma coisa que a gente ainda também não entende, né? Eles falam, o espírita gosta de ser pobre. Não é isso. Não tem nada a ver. Né? A gente também gosta de bem viver, do conforto, sem dúvida. Do mínimo possível. Né? Simplicidade e humildade nada tem a ver com os bens materiais. Isso, com luxo, né? Riqueza, exatamente. com essa ganância que impera ainda no mundo. É verdade. Então, eu acho que a gente precisa buscar o equilíbrio. E nada melhor do que esses espíritos que já vivenciaram e que têm experiência para nos trazer. Você sabe dizer uma passagem muito interessante do livro? Claro que eu não vou falar o livro todo. Sim, isso, verdade. Mas ele conta que ele participa espiritualmente da construção de uma instituição aqui na Terra, né, que abriga esses escravagistas, esses capitães do mato que estão reencarnados, né, com deficiências graves, com problemas graves, e ele participa, ele acompanha a construção da obra aqui na Terra, espiritualmente antes de ser construída na Terra, depois construída na Terra, ele acompanha os quadros que aparecem ali. É interessante, muito né? interessante. É interessante, é estimulante para nós, né? Porque a gente está sempre vendo a vida do outro. A vida do outro.
e não se apercebe de que as mínimas coisas nos trazem alegrias, benefícios e evolução, né? Porque quando a gente consegue conviver com as dificuldades, a gente melhora. Nós temos que deixar um pouco a vida do outro, né? Parar de espiar a vida do outro com S para não espiar com X depois, não é verdade? Isso é importante. Né? Isso é uma coisa... Precisa aprender português para entender como a vida funciona, não é verdade? É verdade. Porque é mesmo assim, fabuloso isso. Então. As pessoas dizem, a teoria é fácil. Não, mas a prática também se nós nos esforçarmos. É o exercício diário, não é? Né? A gente se esforça por fazer tanta coisa. O esporte para ficar bonito. É verdade. A gente pode ficar exercitado para ficar melhor. Né? Melhor, é verdade. É sempre porque ninguém muda de uma hora para outra, né? Então é aquele exercício diário mesmo. Né? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre esse livro, A Medicação do Amor. Até já. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro A Medicação do Amor, psicografado por Marco Antônio Maiuri Miranda, ditado pelo espírito José Carlos do Patrocínio. Bom, Marco, uma das perguntas que eu tinha aqui para você é o que esse livro tem a nos ensinar, mas eu acho que a gente já até comentou. Comentamos alguma coisa. A gente vai aproveitar as experiências do espírito José do Patrocínio, né, toda a vivência dele, e trazer para o nosso dia a dia, para aliviar um pouco as tensões, as dificuldades, não é verdade? O livro mediúnico tem como principal finalidade consolar, né? Isso. Consolar e ensinar. Então ele passa muito disso no livro, certamente. Eu acho que o que também vai estimular em pelo menos algumas das pessoas que o lerem, o hábito de conhecer a nossa história, porque ele traz muito da nossa história, né? Porque é um brasileiro falando das experiências pelas quais o Brasil passou. Sem dúvida. Né? Uma época importante do Brasil, isso, né? A Princesa Isabel, etc. Isso. Porque a gente não tem o hábito de valorizar, de conhecer e valorizar a nossa história, né? Nós não temos uma memória ainda muito histórica, não é verdade? E isso é importante. É importante. E mediunicamente nós temos condições de saber um pouco mais, né, do personagem, né? Isso, porque ele descreve muitas coisas assim, pensamentos íntimos dele, sabe? Em relação à própria luta da escravatura, da abolição que ele participou, né? E com relação até à vida espiritual. E se a gente for buscar a biografia de José do Patrocínio enquanto encarnado e comparar com as ideias que ele tem hoje, a gente vai ver também a diferença, vai ver a diferença, a mudança, sem dúvida nenhuma. Porque com certeza evoluiu, com certeza melhorou. Sim, a evolução continua além da matéria, não é? Continuamos, e sem contar que quando a pessoa está desencarnada, a mente amplia um pouco, né? Encarnada, ela está vinculada aos limites da matéria, né? Que a matéria impõe, né? Isso. E desencarnada ela tem uma visão um pouquinho maior, né? É verdade. Bom, quando é que a gente vai lançar esse livro para a gente ter acesso a essa... Dia 26, né? Então é 26 de maio, já é a próxima semana. Próxima quinta. Às 20 horas, é isso? 20 horas. No grupo Socorrista Maria de Betânia. Essa instituição está localizada na Avenida Ministro Petrônio Portela, 1637. Essa rua é uma travessa da Avenida Edgar Facó, ponte do Piqueri, na freguesia do Ó. Então, estamos todos convidados a participar desse lançamento. Nesse dia, o Marco Antônio vai fazer ainda uma palestra, não é isso? Uma palestra, exatamente. Sobre reencarnação. Seria um dia de palestra nossa, né? E nós vamos aproveitar, falar sobre reencarnação. Como o José do Patrocínio, ele fala vários casos da reencarnação no livro, nós vamos aproveitar e falar do livro também durante a palestra, né? Então vai ser interessante. Então é dia 26, quinta-feira, às 20 horas, no Grupo Socorrista Maria de Betânia.
E assim, as pessoas vão poder adquirir o livro para conversar com você, né? Para conversar, né? Falar um pouquinho sobre o tema, enfim. Sobre o tema, né? Nós estamos à disposição lá no grupo de Betânia para todos que quiserem conversar conosco, né? Seria importante adquirir o livro, porque esse livro ajudará as Casas André Luiz. Isso também é uma coisa importante. Porque né? ele é 100% doado à Casa André Luiz, né? Que faz um trabalho também importante. Faz, né? Muito sem importante. Até para abrigar espíritos que em dificuldade. Né? Porque eu acho que é uma outra situação que a gente ainda não sabe lidar muito bem. Né? Essas coisas. As pessoas que estão reencarnadas numa condição de dificuldade são extremamente pecadores. Não, são pessoas que estão corrigindo, que estão aprendendo. É uma forma de aprender. Né? Você sabe que o Natanael sempre comenta uma coisa interessante conosco com relação tanto ao excepcional quanto às pessoas que têm uma dificuldade física, motora, etc., que são espíritos que, como você disse muito bem, né? Nós não podemos encará-los como alguém que tenha débitos muito grandes, né? Isso. Porque nós resgatamos numa encarnação não necessariamente débitos da última encarnação. Às vezes é um acúmulo de várias reincidências nossas que nessa encarnação nós temos a capacidade de poder saudá-las, né? Então esses espíritos são espíritos que estão saudando com muita coragem os seus débitos, coragem talvez que nós não tivéssemos. Isso, exato. Né? Às vezes eu me indago, será que eu já comecei a resgatar ou a corrigir os meus débitos? Porque a gente não sabe ainda. É aí que está a bondade de Deus, né? Isso. Ele faz nós saudarmos os débitos gradativamente, a perder de vista, né? Isso. E na verdade, né, Marco? Essas criaturas que estão nesses resgates mais difíceis, mais complicados, eles estão nos auxiliando também no exercício da tolerância, da paciência, exatamente, né? Da compreensão. É verdade. São exemplos vivos, né? E mostrando para nós aquilo que nós não podemos fazer ou que não devemos fazer, porque o futuro nos aguarda. O futuro nos aguarda, né? Então é interessante isso. Temos que pensar sempre em plantar a boa semente para colher o bom fruto. Verdade. Isso é muito bom. Bom, você também está disponível a palestras, né, Marco? Sim. A gente está nos aproximando do final do programa, né? Exato. Então, se você quiser... Nós realizamos palestras em várias casas do estado e alguns outros estados também, não é? E quem quiser contactar para palestra, acho que no vídeo vai sair meu e-mail, né? Pode entrar em contato que nós faremos com muito prazer, com muita alegria. Muito bom. A gente só tem a agradecer a você, muito obrigado, a sua participação. Zilda. Muito obrigado. Reforçando o convite ao nosso telespectador para participar desse lançamento no dia 26 de maio, às 20 horas, sem dúvida. No Grupo Socorrista Maria de Betânia. E adquirir o livro para se instruir um pouquinho mais e colaborar para que a instituição espírita Nosso Lar Casas André Luiz continue nesse trabalho extraordinário. Nesse trabalho tão bonito deles. Muito bom, muito obrigada. É verdade, muito obrigado. Se você quiser adquirir esse livro, você pode adquirir A Medicação do Amor, de autoria espiritual de José Carlos do Patrocínio, ditado ao médium Marco Antônio Maiuri Miranda, através da editora Mundo Maior, pelo site www.mundomaior.com.br. E ao mesmo tempo, se você quiser participar do programa através de sugestões, você pode nos escrever repensar@redemundomaior.com.br. Nós estaremos aqui aguardando a sua sugestão, enfim, você pode participar conosco, ajudando na produção dos temas, dos livros, indicando livros e temas para que nós possamos trabalhar em favor de todos nós. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com você na próxima semana porque temos um novo encontro. Até lá!